trabalharmos aí na parte do direito processual, do professor Homero. Temos a honra de receber aqui a professora Vólia Bonfim Cassar, que tratará sobre os impactos da reforma trabalhista no campo do direito material. Professora Vólia, seja muito bem-vinda. Espero que realmente a gente possa aqui ter livres debates nessa nossa tarde. Boa tarde a todos, esperando as pessoas entrarem. Falar depois do Homero é uma dificuldade, né? Porque o Homero é alguém com uma envergadura jurídica e uma argumentação muito forte. Bom, nós vamos falar principalmente do direito material. O Homero falou, acho que, do direito intertemporal. E eu selecionei alguns temas, eu estou vendo que vocês já estão com o material, né, que eu já enviei. Selecionei alguns temas principais, ele já falou do direito intertemporal, então nem vou voltar a falar. As principais modificações no direito material do trabalho com a reforma trabalhista. Aqui estão os pontos que eu entendi mais importantes, ou talvez que a reforma tenha sido maior. Há outros pontos também de arrepiar, né? É uma mudança estrutural. Só para uma introdução, e já agradecendo, obviamente, desde já o convite da escola, do Danilo, desculpa, e de todos presentes, acho que são todos juízes, não é isso? E desembargadores, quer dizer, bem-vindos a essa lei diferente. Foram alterados exatamente 77 artigos do direito material, mais 5 da Lei 6.019, antes da medida provisória, e 34 de direito processual. Não preciso nem dizer que o direito material foi mais impactado. Quando eu digo 77 artigos da CLT, alguns inseridos, outros modificados e alguns com vários incisos e alíneas. No total, eu e o Alexandre Belmonte, a gente tentando contar, a gente imagina que com a medida provisória exatos 218 itens, não artigos, itens, parágrafo, alínea, artigo, 218 foram modificados. Se a gente parar para pensar que a CLT tem em média 900, é muita modificação. E o direito material, pelo menos para mim, né, acho que todos nós trabalhamos com isso há tanto tempo, mas eu que sou professora de direito material, ele ainda me abalou mais ainda, claro, tirando as aberrações da gratuidade e dos honorários, mas assim, tirando as aberrações do processo, o direito material me impactou muito porque houve uma tentativa de modificar os princípios de direito do trabalho ao modificar a lei, ao tornar esse direito que era tão social, tão público, tão protecionista, menos social, menos público e menos protecionista. E há paradoxos, né, contradições na lei, para quem teve o cuidado de observar. Alterar o artigo 8º da CLT, antes de entrar ali nas principais mudanças. Alterar o artigo 8º da CLT para tirar a palavra aplicação subsidiária do direito comum quando compatível. Isso é, você pode aplicar o direito comum mesmo que incompatível. Então, altera o artigo 8º, mandando o juiz do trabalho, os agentes sociais, o empregado, o empregador, aplicar o direito comum quando, obviamente, houver lacuna, e, por outro lado, retiram a aplicação do Código Civil no dano moral, ou tentam reduzir a aplicação do Código Civil no dano moral, a ponto de o defensor principal da tese, que eu prefiro aqui não mencionar o nome, né, quem fez essa emenda, quem trouxe esse artigo 223 da CLT, dizer que é um absurdo aplicar responsabilidade objetiva para reparação do dano moral
no direito do trabalho, porque se está usando o direito civil. Quer dizer, ao mesmo tempo que o artigo 8º manda aplicar o direito civil, a gente tem passagens da reforma que afasta a aplicação do direito civil. Quer dizer, não sei se vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar. Não é uma reforma técnica. Acho que a CLT precisava, sim, de uma reforma técnica, o linguajar é antigo, as palavras reclamante, reclamada, reclamação são palavras de uma justiça administrativa. Nós precisávamos, sim, tentar melhorar o direito material, o direito processual, deixar claras certas controvérsias, mas a personalidade dessa reforma, se a gente pudesse dizer que há uma personalidade, é de fato contrária ao trabalhador e pró empresário. Foi uma reforma para a classe empresarial. Acho até que eles precisavam de uma reforma? Acho até que o direito do trabalho estava rígido demais? Acho. Mas o principal clamor da classe empresarial era a jornada de trabalho tão rígida. Era o nosso posicionamento, e eu me incluo nele, de dizer que o cartão britânico não vale, de dizer que a compensação mais de 2 horas é nula, que as horas extras habituais... Eu me coloco junto de todos vocês porque fui partícipe dessa jurisprudência também. E o clamor deles era principalmente na jornada, tanto que o maior número de emendas ou de projetos era para flexibilizar mais a compensação da jornada. Se fosse isso, eu concordaria. É isso que o Brasil está precisando, né? Talvez estudos pudessem comprovar, mas não foi isso que aconteceu na reforma. Então, vamos começar a falar do primeiro ponto, né? Feito uma pequena introdução, aí, um desabafo sobre essa reforma, da forma como ela foi feita, com um cunho muito mais político que jurídico. Vamos analisar o primeiro. Dos 77 artigos de direito material do trabalho alterados antes da medida provisória, porque com a medida provisória chegamos a 89, se não me engano, apenas 7 são favoráveis ao trabalhador. Vou repetir, dos 77, 7 melhoraram o direito do trabalho sob a ótica do trabalhador. Todos os 70 do direito material favoreceram a classe empresarial. Então, a gente já está vendo novamente uma postura do legislador reformista. E uma das partes positivas para o trabalhador foi o grupo econômico. Aqui, do lado de cá, nós temos a redação antiga e lá, do lado de lá, a redação nova. Eu participei da redação desse artigo. Eu tentei, enviei 58 emendas ao projeto, junto com a deputada Laura Carneiro, participei. Esse foi um dos artigos, sucessão, um dos artigos que a gente só tinha súmula e não tinha na lei, que eu queria deixar mais claro. Não perceberam que era favorável ao trabalhador uma parte e passou. Vamos ver a parte favorável e a parte desfavorável nesse mesmo artigo. O que altera? Coloquei aqui em vermelho as palavras novas, o que era antes e o que era depois. Presumindo que todos vocês já sabem de qual salteado todas essas teorias, eu vou só resumir. Qual era a nossa discussão? Se cabia solidariedade nos grupos por coordenação. Porque lá na lei do rural, que é de 73, 5889 de 73, portanto, CLT 43, lei do rural 73, já se admite, desde 73, que a solidariedade se dê entre empresas que não têm o caráter da subordinação. O que é grupo por subordinação? Aquela que tem uma holding, uma que dirige e as dirigidas, normalmente sob a rubrica SA. Você tem a controladora e as controladas. Essa CLT é clara. Percebam que a redação anterior usava, inclusive, a expressão a cada uma das subordinadas, dizendo que a solidariedade estava vinculada aos grupos por subordinação.
Mesmo com essa redação, a jurisprudência, isso é, nós todos, já vínhamos fazendo uma interpretação extensiva. A gente vinha declarando, pelo menos eu já fazia há anos, né? Já sou juíza há 25 anos, doida já para sair, já vinha fazendo, declarando a solidariedade naquelas situações em que o empregador único estava configurado, embora não existisse uma holding e as empresas menores. Isso é, quando a gente encontrava, no caso prático, aquele sócio, aquela família que se repete nas diversas pessoas jurídicas e nas palavras de Martins Catarino, quando havia aquela promiscuidade entre as empresas. Então, nós já víamos declarando. Era algo temerário? Era, porque solidariedade não se interpreta extensivamente de acordo com o Código Civil. Aquilo é uma penalidade. Mas a gente ia pelo caminho da fraude. Na verdade, era uma empresa com várias filiais, travestida em várias pessoas jurídicas. Era assim que a gente via. E por isso declarávamos a solidariedade. Antes da reforma, havia jurisprudência, portanto, posição majoritária dos tribunais, não dando o grupo, isso é, a solidariedade, nas franquias. Por quê? Porque não havia essa promiscuidade entre as pessoas jurídicas. Podia até acontecer um acórdão ou outro do franqueador com o franqueado, porque ali existe uma relação de subordinação. Porque a lei da franquia diz que o franqueador coordena e treina os trabalhadores tecnicamente para a execução daquele serviço. Então você até encontrava jurisprudência, mas era minoritária, majoritária não dava. Assim como as parcerias, nós não dávamos a solidariedade. O que são as parcerias? Coca-Cola versus Avon. A Avon, que não tem nenhuma relação administrativa, empresarial com a Coca-Cola, se une numa parceria e toda a tampinha da garrafa Coca-Cola tem um brinde. Se tiver ali, antigamente era a chapinha, né? Agora é a tampinha. Se você tirar e tiver o brinde é da Avon, você vai numa loja, ou do Boticário, né? Dependendo da parceria. Nós também não dávamos a solidariedade nas parcerias. Claro que isso não era unânime, mas era majoritário. A minha pergunta é, agora com essa nova frase, ou ainda guardando cada uma delas sua autonomia, agora elas são solidárias? Que os grupos do empregador único estão atingidos? Já estavam antes da reforma, só fez acolher. Não sei se vocês estão entendendo. A minha controvérsia aqui com vocês não é dizer o óbvio, isso é, nós já vínhamos de forma majoritária reconhecendo a solidariedade dos grupos por coordenação quando havia promiscuidade, aquela visão do empregador único, as pessoas jurídicas travestidas em diversas sociedades, mas na verdade eram filiais. E não sei porquê, talvez tributariamente fosse mais vantajoso abrir pessoas jurídicas diferentes. A minha pergunta é, como agora a nova redação da solidariedade para os grupos por coordenação, a gente vai interpretar tal como acontece no rural? Cabe agora a solidariedade entre os franqueados? Eu acho que não, mas não está errado entender que sim, porque a lei não impediu. Isso é, será que o Arcos Dourados, não sei se aqui também é esse nome, Arcos Dourados, que é o franqueador, tem solidariedade com Sanduicheira Limitada, que é o franqueado do Rio? Sanduicheira Limitada, que é a pessoa jurídica que explora o McDonald's, tem solidariedade com a pessoa jurídica da China, que também explora o McDonald's, que não é o franqueador? Entre os franqueados há. Se você tecnicamente se separar do passado e analisar a letra fria da lei, sim, não acho justo, mas é sim. Por que sim? Porque eles têm atuação em comum, que a gente vai ler daqui a pouco, interesse em conjunto e são obrigados
e subordinados ao franqueador na forma da execução do serviço, inclusive no treinamento técnico dos seus empregados. Vou fazer um paralelo que parece que não tem nada a ver, mas tem a ver, tá? A gente vai falar disso. Vou abrir um parênteses, uma janela de computador, depois a gente fecha e volta para cá. Vocês já devem ter lido a Lei 13.429, que mudou a 6.019, ampliando a terceirização. Perceberam que essa nova lei, que amplia a terceirização para atividade meio e fim, claramente disse que os trabalhadores terceirizados são dirigidos pelo empregador e não pelo tomador? Está lá, acho que é parágrafo 2º ou 1º do artigo 4A da Lei 6.019. Percebam que a lei da franquia permite que o franqueador dirija a técnica da execução do serviço dos franqueados. Gente, no meu livro eu defendo que não há solidariedade, eu só estou querendo trazer o debate. É porque a gente está tão apegado ao que a gente julgou a vida inteira, imagine eu, né, vocês talvez sejam juízes, alguns, né, há 10, 15, 8 anos, eu há 25. Então, quantos anos praticando isso? Quanto é difícil imaginar a inclusão da solidariedade. As franquias estão tão desesperadas que já enviaram projeto de lei para, na lei da franquia, excluir a solidariedade, só para vocês terem ideia. Vou abrir outra janela. Vocês lembram do 611A, que é o novo artigo trazido para a reforma, que diz que a negociação coletiva, isso é o acordo e a convenção, podem tudo. Podem extrapolar, estar acima da lei, revogando a lei ordinária, melhorando ou piorando os direitos do trabalhador, sem violar aqueles direitos largos, porque não são específicos, são genéricos da Constituição. Perfeito. Poderia, então, a convenção coletiva dizer que os franqueados não são solidários? Entenderam onde eu quis mexer? Porque a gente só fala da convenção e do acordo para reduzir o adicional noturno, a gente só pensa no direito material, mas tecnicamente, de novo eu vou dizer, pela leitura fria do artigo 611, que ele prevalece sobre a lei. CLT é lei ordinária, esse artigo é lei ordinária. Poderia então, porque dos presentes, talvez 50% entenda, não vou, eu vou continuar não dando a solidariedade nas parcerias e nos grupos, que eu acho um absurdo. Outro, não, você tem razão, a lei deixou aberto, eu vou começar a dar essa solidariedade, sim. Sim, que 10%, que 20% passe a condenar solidariamente os grupos a partir de então, porque para mim isso é uma regra de direito material, não dá para a gente aplicar ela retroativamente, não é pela época que foi movido o processo, não, é a época da prestação de serviços. Eu daria solidariedade para os admitidos da reforma para cá, quer dizer, eu não daria, mas se fosse dar nesse tipo de grupo, de lá para cá, para desfazer esse entendimento, poderia a convenção e o acordo afastar a solidariedade? Isso é uma outra questão que a gente tem que pensar. As franquias estão tão desesperadas que até um projeto de lei passar, até mexer nessa reforma trabalhista, elas estão tentando fazer já a convenção e o acordo, trocando qualquer coisa. O que o trabalhador quer? Reajuste? Tá bom, desde que tenha uma cláusula lá na convenção de que não há solidariedade entre o franqueador e o franqueado e nem entre os franqueados, salvo quando várias pessoas jurídicas forem franqueadas do mesmo grupo, que às vezes ocorre. Por exemplo, Arcos Dourados tem várias pessoas jurídicas, há famílias que têm 5 McDonald's, 5 franquias, e elas são os mesmos sócios. Aí é outra coisa, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma franquia do Rio e uma franquia da China, uma de São Paulo e uma daqui de Salvador, onde os sócios nunca se viram, onde não há troca de empregados, onde eles não se reúnem. E na parceria Avon Coca-Cola, há ou não? Técnica
tecnicamente, se o interesse é integrado e comum, não precisa ter sócio comum. Vou chegar lá. Bom, então a primeira parte são essas pequenas dúvidas. Aonde ficam as franquias na nova redação? Porque eu tenho certeza que quem não dava ficou na dúvida se vai dar ou não, e alguns vão passar a dar a partir da lei da solidariedade. E 2, as parcerias, que ainda é, para mim, pior, porque na parceria não há nem a lei da franquia que tem algum vínculo entre o franqueador e o franqueado, porque entre os franqueados entre si realmente não há. Na parceria é mera parceria econômica. Isso é, a Coca-Cola não tem nenhuma relação com a Avon e elas se unem para vender. Vender mais produtos da Avon e vender mais produtos da Coca-Cola. Haveria solidariedade dos empregados de uma para a outra responder? Não sei. Não sei. Pessoalmente, eu, olha, ainda não consegui mudar a cabeça. Mas eu sei que isso pode ser fruto de 26 anos julgando de outra forma. Não sei se vocês estão entendendo, é muito difícil mudar. Quando é uma mudança que você sente salutar, né, para dar eficácia ao processo, você já aplica, mas quando é alguma coisa assim que te parece muito injusta, é mais difícil ser aceito. Mas está aí uma colocação. Outra mudança da parte final. Percebam que antes a solidariedade, ela era a solidariedade, está ali grifado, para os efeitos da relação de emprego. A solidariedade antes, na redação anterior, era para os efeitos da relação de emprego. Viram como é agora? Agora a redação é igual à do rural. A solidariedade é em relação às obrigações trabalhistas. Não entendeu? Vou explicar. O que era solidariedade na relação de emprego? Solidariedade ativa. Lembra, gente? Eu passei no concurso assim, vocês também. Aquela visão de que o grupo é o empregador, mas apenas uma pessoa que tem personalidade jurídica que vai assinar. Mas todas são credoras da mão de obra. E até tem aquela súmula 129 que você pode prestar serviço a mais de uma pessoa jurídica do mesmo grupo que não gera a coexistência do vínculo. Todo mundo sabe isso de cor. Quantas vezes o empregado não sei se você julgou muito, mas comigo eu mais julgo, da Petrobras é demitido e ele pede reintegração numa empresa do grupo. A Interbras, a Petroquisa, a Petromisa, 2 delas foram extintas por lei. Todos os demitidos pediram reintegração na Petrobras, que naquela época era saudável. Se o grupo é único, o empregador é único, cabe. Se ele tem uma estabilidade, ele integra. Eu já não me posicionava assim. Eu achava que a solidariedade ativa só se formava nesses grupos horizontais quando se confundia o empregador numa pessoa só, que era a visão do Martins Catarino. Normalmente nessas SAs, para elas se constituírem, onde há uma controladora e controlada, se não houvesse promiscuidade entre as empresas e a mão de obra dos trabalhadores, eu não reintegrava, porque a sua estabilidade estava vinculada à existência do emprego, o emprego à existência da empresa. A empresa foi extinta, não foi incorporada. Se fosse incorporada, é sucessão. Ela foi extinta. Se ela foi extinta, você não tem mais estabilidade. Se não tem estabilidade, não gera reintegração, nem na própria, nem em qualquer outra. Até mais, aqui no caso, não se aplica a solidariedade ativa. Bom, acabou a partir da reforma a solidariedade ativa. Só a garante. Isso é, você é o empregador, você assinou a carteira, você não pagou, você pode cobrar de qualquer uma delas sem preferência de ordem a dívida de uma delas. Então agora a solidariedade ativa acaba. Aí você vai pensar, mas olha, sempre, como sempre em direito é muito difícil, né? Eu continuaria aplicando a ativa para os casos de promiscuidade pela fraude. Isso é, quando eu perceber que o seu Manuel tem 3 pessoas jurídicas
e que ele administra as três, e que o empregado da A trabalha na B e na C, o da B trabalha na A e na C, e assim por diante, e que entre elas não há nenhum caixa só, o dinheiro de uma paga a outra, aquela que você já conhece, já julgaram inúmeros casos desse. Nesse caso, eu não tenho como fugir da solidariedade ativa, isso é, todos são empregados do seu Manuel, travestido em pessoas jurídicas que ele chamou de pessoas jurídicas, mas que na verdade não eram. Isso acontecia muito no Rio de Janeiro, numa churrascaria chamada Portão, que faliu, né? Agora todo exemplo que eu dou acabou, faliu. Né? 25 anos dando exemplo, já acabaram todas as empresas. Varig acabou, Porcão acabou, as do Eike todas acabaram, não tem mais nenhuma empresa que eu possa dar. Bom, o Porcão era isso. O garçom que trabalhava no bairro, no fim de semana estava no outro. O maître de um treinava o das outras unidades. Os sócios eram os mesmos, mas eram 12 pessoas jurídicas diferentes só no estado do Rio de Janeiro. Eu, não como juíza, mas como cliente, quando eu ia na hora do trabalho almoçar em uma raro, né, que é caro, ia almoçar numa, no fim de semana eu ia na outra, ué, você não estava lá no terça-feira, agora está aqui, eu boto todas. Aí você vai me dizer que para ele rodar todas, o empregador é um só. Mas na hora de responder não é? Então, acho que, embora agora a prioridade seja para a solidariedade passiva, evitando essa visão de que acabou o Bradesco Seguro. Se o Bradesco Seguro fechou, todos os empregados, a gestante, o CIPEiro não tem nem como que acabou o estabelecimento, mas a gestante, o acidentado, se reintegra no Bradesco S.A., era isso que queria evitar. A reforma foi para evitar a aplicação da solidariedade ativa nos grupos verticais, nos grupos por subordinação, naqueles que já eram, vamos dizer, esquisitos, a aplicação, porque era uma pessoa jurídica autônoma, independente, que não havia a famosa promiscuidade falada por Martins Catarina, e que muitos faziam a reintegração ao argumento de que era uma solidariedade ativa. Realmente era essa a redação. Né? A redação era solidariedade para fins da relação de emprego. Agora, a solidariedade é pelas obrigações trabalhistas, isso é, para o cumprimento das obrigações trabalhistas. Claro que lá o lobby também falou forte. Todo esse parágrafo, ele é mal redigido, tentei várias vezes mudar a redação, chegou a passar na comissão a redação alterada, porque não adiantava você tentar revogar, isso é lá, você tinha que lutar pelo possível, já que vai, tenta melhorar. Ele diz, não caracteriza grupo a mera identidade de sócios. Realmente, né, eu até dou aqui um exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente tem o Acioli, que é, vamos dizer, o que restou de milionário no Rio de Janeiro, né? Porque o Eike Batista já não é, né? Então restou o Acioli, empresário milionário. E ele é dono da Boritec, não sei se tem Boritec aqui, ele é o sócio majoritário, até botou um A Boritec, o Boritec A, já viram A? Vou botar o nome dele, A de Acioli. Ele é sócio do Gero, aqui tem Gero? Também não. Não, tem São Paulo, tem Rio, acho que tem Brasília. Ele é do Bronstein, laboratório. Ele é sócio da Hipopótamos, que é uma boate do Rio, e é sócio de um grande call center, teleatendimento. Gente, é porque ele tem muito dinheiro e não tem onde colocar o dinheiro, então ele investe. Ele não administra nada, ele não participa, para dizer que nada, ele sempre janta no Gero, enquanto ele todo sábado jantando lá no Gero. Mas ele não é um administrador. Aí eu pergunto a vocês, vai existir grupo entre Bronstein e Boritec? Não. Não é a mera identidade de sócios aqui que gera o grupo. Deveria ter dito a lei, sendo necessário também, se falasse também, a gente excluía as franquias. Lembra da discussão das franquias?
Porque as franquias, os franqueados entre eles não são sócios entre si. Às vezes nem se conhecem. Mas ele não usou também. Ele diz, sendo necessário para a configuração do grupo, a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse. Ora, interesse integrado e comunhão de interesse não é a mesma coisa? E a atuação em conjunta das empresas. Gente, as franquias têm atuação em conjunto, interesse integrado e efetivo interesse integrado. Eu tenho feito 10 palestras por mês sobre essa reforma. E é inacreditável. Assim, as pessoas, quando leem isso, eu vou começar a dar solidariedade agora nas franquias. Não mediu. Isso é, teoricamente, parece até que foi o desejo do legislador. Embora o Roberto Marinho, pai da reforma, quando ouviu a reclamação do CEO do McDonald's, que é Eduardo Dourados, foi eleito e disse, não acredito que isso passou. Passou. Então, primeira nossa discussão é, a alteração da lei envolveu a solidariedade dos grupos por coordenação? Sim, isso é inconteste. Sim, envolveu. Qual é a discussão? Mas e as franquias e as parcerias? Também são solidárias entre si? Franqueador e franqueado entre os franqueados? Está difícil. Mas pelo texto da lei, se você está estudando agora para concurso, você não está ajudando há 20, 25 anos, que nem eu, a mesma causa. Você está entrando agora, o seu texto é o da lei, o que você vai fazer? Está ali, essa é a resposta para a múltipla escolha. Acaba a solidariedade ativa. Vocês vão ler alguns livros, inclusive do Homero, meu amigo, que eu até esqueci de dizer isso para ele, e até no meu livro, a parte que o Borges escreve, que é meu colega, em que eles dizem que não foi adotada a solidariedade por coordenação. Os dois falam isso. É que eles estão com a redação do projeto. Foi alterada essa redação. Os dois não observaram, porque os dois prepararam os comentários antes. Agora, o grupo por coordenação tem solidariedade. Vamos além. Então, aí, tudo o que a gente falou, as dúvidas, os grupos. Vamos falar um pouco disso, Não sei nem mais o nome que eu dou, se é terceirização, se é intermediação de mão de obra. Vamos lá falar um pouquinho. Primeiro, o cenário político, O cenário político era: estamos no governo neoliberal, um governo de direita, sem crítica se eu sou a favor ou contra, não tem nada a tecer desse comentário. Tinha, nesse governo, que flexibilizar regras trabalhistas. E uma das maiores reclamações era a posição do judiciário, porque não havia lei impedindo, era súmula, era entendimento jurisprudencial, principiológico, era a posição do judiciário trabalhista inibindo a terceirização. E para eles, empresários, já percebemos que é uma reforma pró-empresários, a terceirização seria a maravilha. O projeto que estavam dando, que cá para nós foi até parte do projeto que eu debati bastante, fiz várias palestras, era melhor que esse. Melhor no sentido para o trabalhador e empresa, dava garantia para todo mundo. Ele parou no Senado. E eles tinham que correr contra neste governo, porque o ambiente era propício. E aí passou essa coisa que eu chamo de monstrengo. Esse monstrengo é a Lei 6.019, que até o dia 30 de março de 2017 só regulava o trabalho temporário. Que, não sei aqui na Bahia, mas no Rio já era em desuso. Para que alguém ia usar a terceirização do trabalho temporário se você podia terceirizar atividade meio, atividade especializada, conservação, limpeza? Então, assim, era raríssimo. E ainda tinha uma portaria do Ministério do Trabalho que entendia que o trabalho temporário não podia terceirizar atividades minhas, apesar de eu entender que podia, porque a lei não impedia, era temporário.
Afinal das contas, o lobby desta lei, o motivo desta lei, Lei 13.429, era autorizar claramente a terceirização temporária em atividade fim. Até aí tudo bem, o seu engenheiro da sua empresa de engenharia vai tirar férias, põe outro engenheiro. É precário, não havia nenhum problema. Só que enxertaram, na época, 6 e agora com a reforma, 7 artigos. Então, a Lei 6.019, que tem, se não me engano, 16 artigos, 7 não tem nada a ver com o trabalho temporário. Hoje, isso é, do dia 31 de março para cá, data que entrou em vigor a nova redação da Lei 6.019, a Lei 6.019 trata de 2 tipos de terceirização. A do trabalho temporário, que alguns procuradores do trabalho, nunca concordei, mas quem concordar tudo bem. Alguns chamam de intermediação de mão de obra, porque intermediar, você fornece o trabalhador com uma ferramenta de trabalho. Gente, sou juíza há 25 anos, eu nunca vi um terceirizado levar a ferramenta de trabalho. Chega lá, executa o serviço e vai embora. Ao contrário, ele substitui alguém que está lá com a estrutura de lá, com a ferramenta de lá. É usado o seu serviço e depois ele volta. Então, eu nunca vi essa diferença filosófica que cai em concurso para MP e que você só acerta na prova se der a resposta que o MP quer, que é diferente em intermediação de mão de obra, de terceirização, porque a intermediação é ilícita, é boa, é bacana, a terceirização é horrorosa. Eu nunca vi isso. Tudo a mesma coisa. Então, eu vou chamar as duas de terceirização. A Lei 6.019, hoje, de março para cá, tem 7 artigos que regem a terceirização em geral e todos os 11 outros artigos regem o trabalho temporário. O que mudou no trabalho temporário? Pouca coisa. Antes eram 3 meses prorrogáveis por mais 3, salvo se fosse para substituir pessoal regular e permanente, já podia prorrogar por 6. Agora já diz logo que são 180 dias prorrogáveis por mais 90. Isso é, mantiveram os 9 meses que já ocorria na prática para substituição de pessoal regular e permanente. Até aí, para nós, nenhuma mudança. Mantiveram a questão que a empresa temporária tem que ter registro no Ministério do Trabalho, mudou nada. Permitiram que a empresa temporária agora seja urbana ou rural. Para vocês isso vai ter impacto. Para mim a gente não tem rural, né? Rio de Janeiro é desse tamanho, a gente não tem trabalhador rural. Vocês têm, né? 25, quase 6 anos de magistratura, eu nunca tive o prazer de julgar um trabalhador rural. Nunca. Só de prova de aluno que eu faço, né? De prova de sentença para concurso. Nunca tive o prazer de julgar um rural. Então, nem sei se existe na prática a empresa de trabalho temporário para intermediar a mão de obra do rural. Então, agora pode. Deixou clara a subsidiariedade, proibiu o contrato de experiência logo depois. Gente, nenhuma mudança significativa na lei do trabalho temporário em relação ao trabalho temporário. Eu acho que a única mudança, assim, que eu também demorei, você tem que ler 3 vezes, dá 10 aulas para ler, e está escrito isso, é que ele diz assim, num artigo lá, da 6.019, que esse prazo, os contratos temporários poderão ser prorrogados até o prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Extintos 270, tem que esperar 90 dias para novo contrato temporário. Então, acabou o 452 para ele. Lembra do 452? Primeiro que você só pode ter uma prorrogação, 451. Segundo, você tem que esperar 6 meses entre o fim de um e o início do outro. Agora você pode ter sucessivos contratos temporários entre o mesmo trabalhador, o mesmo tomador, o mesmo serviço, desde que não passe a soma dos pequenininhos de 270 dias, é muita coisa. E aí acabou, 90 dias depois você pode. Então, assim, a mudança estrutural do temporário foi só isso. Foi o 451 e o 452, que pelo menos eu aplicava, não sei se vocês, eu entendia que tinha que ser tomador diferente, tinha até portaria do Ministério do Trabalho dizendo que o tomador não podia usar o mesmo temporário
substituindo ou o temporário por outro temporário, ou mesmo temporário no mesmo serviço, várias. Foi só estruturalmente o que mudou. Mas e o resto? O artigo 4A, 4B, 4C, 5º-A, 5º-B, 5º-C e 5º-D. São 7 artigos, 4º e 5º. Eles foram criados, enxertados para o que eles chamam de prestação de serviços a terceiros. Então, terceirização para eles é prestação de serviços a terceiros. E o que é isso para eles? É quando uma empresa delega parte da execução do seu serviço a terceiros. Pode ser atividade meio ou fim. Então, a primeira grande novidade é que agora pode mesmo, principalmente com a nova redação dada pela reforma trabalhista, Lei 13.467, pode mesmo terceirizar atividade fim. Qualquer um. Dos 7 artigos, vamos falar só as partes mais importantes. O 4A permite. Quer perguntar? Em relação ao trabalho temporário, que a lei falava que é acréscimo extraordinário de serviço. Continua. E agora fala demanda normalizada. Isso, mas aí conceitua o que é. Então, haveria uma ampliação da contratação desse caso? Acho que não. Vou até concluir daqui a pouco. Vou dizer. Lembra que eu comecei pela parte política? Politicamente enxertar esses 7 artigos foi um tiro no pé do temporário. Se hoje eu posso terceirizar sem prazo, sem motivo da demanda, sem ter que ter contrato escrito entre as empresas, com motivo, contrato escrito entre o temporário, não era assim? Com autorização do Ministério do Trabalho, sem passar do prazo. Para que eu vou usar o trabalho temporário se eu posso usar o 4A, B, C, 5º-A, B, C e D? Acabou o temporário. As empresas temporárias, quando viram que ia passar, porque elas que fizeram o lobby da lei, para poder terceirizar a atividade fim que o Ministério do Trabalho não deixava, apesar dos juízes, em sua maioria, acharem que não é irregular. Mas o Ministério do Trabalho não concordava. Tinha uma portaria que mandava autuar quando a terceirização temporária, mesmo por um mês, fosse atividade fim. Então agora é que não vai acontecer mesmo. Acho eu que é para qualquer substituição ou qualquer demanda imprevisível. Tem um parágrafozinho que tenta conceituar essa acréscimo extraordinário, que seria uma demanda imprevisível ou extraordinária. Pode ter tido uma pequena ampliação, mas fica para nós esvaziada pela lei, pelos 7 artigos da terceirização. Eu não sei, né? Não sei quantos anos mais eu fico no tribunal, se Deus quiser eu já me aposento, já saio do tribunal. Mas vocês que têm ainda algum tempo, muito tempo, a experiência vai dizer a vocês vão julgar algum temporário daqui para frente? Acho que não. A gente vai julgar é terceirização mesmo, é resp sub, é responsabilidade sub, mais do que a gente já julgava. Diga. Eu pessoalmente aplico para os fatos ocorridos do dia 11 para frente, apesar da visão do TST ser para os contratos dali, firmados dali para frente. Para mim não, são fatos. É claro que se existir um contrato anterior e ele se referir a uma lei específica, eu não posso aplicar a redação nova. Então vai ser o caso concreto em relação ao que se refere. Como a gente... Na terceirização. Só vale a terceirização dali para frente. Mas, como a lei diz que você só pode terceirizar trabalhador seu depois de 18 meses, para esse anula. Por isso que a lei falou, eu vou chegar lá. A lei não permite que você terceirize. Eu vou chegar lá, vamos chegar lá. Diga. Não haveria ainda um campo para o trabalho temporário no que quisesse feita a subordinação, porque em relação ao trabalho temporário, a ideia de que o trabalhador não pode ser subordinado é muito mais incisiva em relação à terceirização. Pois eu acho o oposto. Eu acho o oposto. Eu acho que no temporário há um artigo na Lei 6.019 que diz que é justa causa se ele praticar qualquer coisa contra o tomador
ou o empregador. Portanto, ele é subordinado aos dois. Não. É que você falou o oposto, eu não entendi. Então, o trabalhador temporário, como ele pode ser subordinado e o terceirizado não haveria nesse campo de incidência, talvez para o contrato. Eu acho, pessoalmente, que não. Porque, assim, sem minha visão, né? Eu posso estar errada, né, gente? Eu não tenho, né, bola de cristal. Mas eu acho que o TST vai continuar batendo na tecla que a subordinação que não pode ter é a direta. E depois eu vou dar vários exemplos. Eu já vi terceirização de banco, terceirizando caixa, mais contrato supervisor do terceirizado pela mesma empresa de terceirização. Então, o supervisor que era terceirizado era subordinado ao gerente. E aí o TST mudou a minha sentença, na época era juíza de vara, claro, o tribunal manteve o TST, alegando que era indireta, porque a ordem do gerente ia para o supervisor, era Banco Real na época, hoje é o Santander. O supervisor dava, o gerente da agência dava a ordem para o supervisor, que dava a ordem para o caixa. Ele entendeu que a terceirização de caixa do Banco Real podia. Então, assim, não estou vendo como a gente, assim, nós, juízes de vara, juízes de TRT, a gente pode até tentar sair na visão da direta e da indireta, como eu saio, pela estrutural, integrativa. Mas o TST, tirando o Godinho, o TST está batendo muito na direta e na indireta. Então, eu acho que ele vai dizer, subordinação sempre vai ter, mas é indireta. E aí, na terceirização. Isso é a súmula 331, né? Inciso 3, isso. Finalzinho do inciso 3. Tomara que mude, né, gente? Mas vamos ver. Vamos continuar. Então, olha só. O artigo 4º, olha quantas mudanças ele diz. Primeiro, a palavra dirige. Ele diz que é o empregador, que ele chama de contratado, que dirige os serviços. Então, o trabalhador terceirizado, quando trabalha dentro do tomador, não pode ser subordinado ao tomador. E aí vem aquelas discussões. Mas, professora, subordinação direta ou indireta? Para mim, subordinação é subordinação. Não interessa se é direta ou indireta, eu dou. Como eu sei que o tribunal, agora que eu estou no tribunal não, mas como eu sei que o TST vai mexer na palavra direta ou indireta, eu vou para a estrutural integrativa. Não uso no meu acordo, eu usava na sentença a palavra direta ou indireta, eu vou para a estrutural integrativa. Ele trabalha no horário determinado, com a forma determinada, como se fosse uma engrenagem naquele sistema, sem poder sair, e dava o vínculo para o tomador. Isso vai ser mantido? Não sei. Como o TST vai interpretar que agora a lei é clara que na terceirização quem dirige, tem um outro inciso no mesmo artigo 4º, que eu acho que é o parágrafo 1º, inciso, acho que é o parágrafo 2º, que diz assim, do 4º, o contratado, que é o empregador do terceirizado, é que treina o empregado. Então, quero saber como é que você vai colocar terceirizados aqui dentro na atividade fim e não vai ensinar para ele como fazer o serviço. Porque percebam que a franquia é o oposto. O franqueador dá treinamento porque o serviço tem que sair fino, ok, igual. Quer dizer que eu vou terceirizar a atividade fim e não vou dar treinamento. Imaginem bancários, caixas, acabei de dar um exemplo que eu julguei há pouco, né? Há muito. Caixas que vão trabalhar no sistema do banco. Ele não vai ter, que vocês julgam isso, os treinetes, aqueles cursinhos, 10.500 cursinhos que eles têm que fazer após o horário? Isso não é um treinamento dado pelo banco, num cursinho oferecido pelo banco aos seus? Não pode. Então a lei, pelo menos me parece, deixou muito claro que ele não tem subordinação lá. Nem a estrutural, porque a estrutural é o treinamento na execução das tarefas, no time, no momento, a hora que você entra. Como a gente vai ver isso? Não sei. A jurisprudência futuramente vai dizer. Vou além. O mesmo artigo 4º, se eu não me engano, também parágrafo 1º, diz assim: poderá a empresa prestadora de serviços a terceiros
subcontratar outros. Foi permitida a quarteirização. Eu sou uma pessoa jurídica que contrato outra pessoa jurídica para contratar outra pessoa jurídica para contratar o trabalhador para trabalhar para mim. Portanto, as duas têm que ser pessoas jurídicas de direito privado, porque a lei exigiu que elas fossem pessoas jurídicas de direito privado, com capacidade econômica. R$10.000 para até 4 terceirizados. Aí você tem uma lá com R$100.000, gente, isso está no papel, você não entra com dinheiro nenhum. O contrato social é papel. Você só entra com dinheiro se tiver que responder. Se você não tiver que responder, você não entra com dinheiro. Então, não é isso que vai impedir. Ela só precisa ter CNPJ, só precisa ter registro na junta comercial, capacidade financeira não é nada. Capacidade financeira está lá escrito, 10.000 até 4 empregados, 25.000 entre 5 empregados, está lá escrito, não me interessa. Vai além. Também o artigo 4º, só não me lembro se é o 4A ou é o B, permite a pejotização. Ele diz que o tomador, que ele chama de contratante, pode contratar os serviços de um sócio da PJ. Ele diz assim, não forma vínculo de emprego, começa assim o artigo, não forma vínculo de emprego entre os terceirizados ou sócios destas e o tomador. Não perceberam o que ele quis dizer? Agora você pode contratar a Vólia, que é sócia de uma PJ, você contrata a minha PJ para a Vólia te prestar serviços. Lá no finalzinho, 5º C e D, é que ele vai dizer, se você quer pejotizar, claro que tudo em outra palavra, né? Já estou simplificando. Se você quer pejotizar seus próprios empregados, espere 18 meses, salvo se ele é aposentado. Mas se você quer terceirizar, que era a sua pergunta, os seus próprios empregados, também espere 18 meses. E não fala empregado ou trabalhador. Por isso não vai poder regularizar essa situação. No curso vai ter que demitir esse, esperar 18 meses e contratar novos. Gente, por que a Estácio aqui também teve, da Estácio? Por que a Estácio demitiu tantos? Porque ela divulgou. Não foi só a Estácio, não. A Croton, a Anguera. Porque vários são PJs, como eu. Eu sou PJ na Croton, porque dou aula na pós. Não tem carteira assinada. Aí vocês perguntam, é claro que elas vão demitir todos, porque eu sou um trabalhador, para esperar 18 meses para regularizar a pejotização. Óbvio, elas vão limpar os quadros e fazer o que a lei permite. Se não, continua a regra que não pode dirigir o serviço. Tem um outro artigo, sempre são esses, né? 4º, A, B e C, ou 5º, A, B, C e D. Tem um outro artigo que é o outro gancho. Eu digo que essa lei, para nós, né, pelo menos eu que sempre fui mais restrita à terceirização, conheço colegas que ampliam mais. Há um outro artigo que diz assim, não poderá o tomador, que ele chama de contratante, desviar os serviços contratados. Então, gente, quantos casos vocês conhecem que o banco contrata uma empresa, é o caso que a Majuba é Itaú, contrata uma empresa para prestação de serviços, sei lá, fala lá, administrativos. E eles, na verdade, fazem empréstimos e seguros. Já viram isso? Eles trabalhavam naquela TAI, aqui tem TAI também, que é uma empresa financeira, é uma financeira do Itaú. Tanto que eu só vi que a TAI era do grupo entrando na internet pesquisando, porque ninguém pegava isso nos autos. TAI, eu trabalhava na TAI, que TAI? Aí eu, entrando, pesquisei que vi que era uma financeira do Itaú. E eles trabalham dentro desse estabelecimento, TAI. Só que se você olhar o contrato, não dizia que era um contrato para venda de seguro, ou financiamento, ou de empréstimo. Dizia que era para serviços burocráticos administrativos. Então agora, essa é a pedra de toque.
Além da subordinação, isso é, agora a audiência vai ser, a quem te dava ordem? Graças a Deus, 20 anos de audiência não vou fazer mais. Nessa encarnação não faço mais. Só na próxima. Aí a audiência vai ser, fulano, você era subordinada a quem? Ah, quem me dava ordem era fulano. Fulano era empregado de quem? Ah, fulano era empregado do banco. Ah, então, subordinação direta. Fulano era empregado da mesma empresa que eu. Tá. E ele era subordinado a quem? Vai ser isso. Cadê o contrato? O contrato diz que era para você ser faxina, limpeza. O que você fazia? Ah, eu investi em TI, tecnologia. Ah, desviou o contrato. Então, a lei é clara, o vínculo não se forma com o tomador se não for subordinado ao tomador e no outro artigo se não houver desvio de finalidade. Bom, esses são os principais pontos da terceirização, mas há uma contradição mortal e eu vou explicar. Quando a reforma, que é a 13.467, que entrou em vigor agora, em novembro, quando eles perceberam a facilidade que seria aprovada, eles achavam que os trabalhadores iam para a rua. Juro para vocês, eles achavam que as pessoas iam se conformar. A gente também achava. Todo mundo, né? E a coisa foi. Quase nenhum deputado foi contra, foi uma minoria. Quando eles perceberam que as coisas... quando eles perceberam que estava fácil, eles entraram na reforma. Pode olhar que não está no primeiro projeto, não está no segundo projeto. Veio a entrar já dias antes da comissão votar, comissão, não plenário. Eles alteram a lei 6.019 para dizer que pode atividade fim, porque não ficou bem a redação, e no finalzinho, olha que maldade. Para eu falar esse finalzinho, eu vou fechar, vou abrir uma janela e vou falar de outra coisa. Então, eu vou voltar para o trabalho temporário. O trabalho temporário, desde a redação primitiva, o artigo 12, inciso 1, da isonomia de remuneração, que o Godinho interpreta que, como a palavra não é salário e sim remuneração, que inclusive enquadramento sindical, benefícios normativos dos empregados da mesma categoria do tomador se aplicam aos terceirizados. Tudo bem? Temporário. Vamos voltar. Fechei aquela janela. Voltei para terceirizado em geral. Na redação primitiva do quarto C, inciso 1 e 2, dizia o seguinte: a isonomia entre o terceirizado e os empregados do tomador é quanto? Alimentação em refeitório, quando o tomador der aos seus próprios empregados alimentação em refeitório. Serviço de transporte, se o tomador dá aos seus empregados transporte. Atendimento médico ambulatorial, se ele der aos seus, o tomador deve cuidar do meio ambiente de trabalho. E o parágrafo embaixo diz: a isonomia de salário, não usou remuneração, e outros benefícios depende do contrato. Então, já a redação de março já é mais econômica para quem terceiriza que o trabalho temporário. De novo, o trabalho temporário levou um chute no pé. Para que eu vou pagar igual se eu posso pagar 50% a menos? Imagina o bancário, não sei se aqui é igual, mas no Rio de Janeiro, a categoria dos bancários, a norma coletiva é a melhor. Dá todo tipo de gratificação, todo tipo de reajuste. É uma norma coletiva de, sei lá, 120 cláusulas. A cláusula 55, cláusula 63, tudo. Então você imagina, o banco, que é o mais rico e o único que não está passando dificuldade econômica numa época terrível do país, vai terceirizar a Caixa pagando o salário mínimo ou piso estadual e nenhum benefício normativo. Vai ter um pouco mais de lucro ou muito mais de lucro do que ele tem. Não satisfeito com isso, quem fez a reforma
No artigo 5º-A, que ali é o 4º-C, no 5º-A, diz assim, o contrato preverá, não, o contrato, depende, é facultado constar do contrato a isonomia de alimentação dentro do refeitório e a ambulatorial e médica. Quer dizer, o que está ali no 4º-C dizendo, são assegurados aos empregados terceirizados, 1, alimentação e refeitório igual a dos tomadores. Serviço de transporte lá não contradiz. Serviço ambulatorial e médico igual ao fornecido. O que lá diz que são assegurados, isso é, tem que dar, vem a reforma e diz, é facultado. E aí? Quem fez não leu ou esqueceu de revogar o outro. Porque um diz, meu Deus, vocês podem até interpretar diferente de mim, mas quando um artigo diz, são assegurados aos terceirizados os seguintes direitos, não é facultado, tem que dar. Se eu, empregador, para pensar, se eu, empregador, que sou a empresa que terceiriza, sou obrigado a dar ao meu empregado terceirizado, quando ele estiver dentro do tomador, o mesmo serviço ambulatorial, no mesmo lugar, e o mesmo alimento no mesmo refeitório, se ele já dá isso para os empregados dele, salvo se terceirizar mais de 20%, quando pode ser em outro lugar de igual padrão, mas em regra o mesmo, é claro que ele tem que estar obrigado também, porque como é que eu vou colocar o meu trabalhador dentro do seu refeitório sem você concordar? Então eu entendo que esse artigo, quando diz são assegurados ao terceirizado, obriga os dois, contratante e contratado. Um que vai receber o trabalhador no seu refeitório, o outro que vai garantir para ele a alimentação no refeitório do outro. Claro, se ele já dá esse benefício, se o tomador não dá, não tem que estender. Aí vem o 5º-C, 5º-A e diz, o contrato preverá, quer dizer, facultado. E aí, gente? Bom, eu vou solucionar a minha maneira. Eu vou solucionar pelo conflito de normas. Uma mesma lei tem 2 artigos conflitantes. No meu ponto de vista, um assegura e o outro faculta. Um obriga e o outro faculta. Como não houve revogação expressa, eles estão em conflito. Estando em conflito, você resolve no direito do trabalho pela aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Aceito quem não concordar com isso, porque isso é uma forma de solução das antinomias. Isso é dos conflitos de norma. Então, para mim, a regra do 5º-A, que parágrafo 2º, se eu não me engano, que diz que é facultado, ela não existe, não é uma faculdade. Aquilo é uma obrigação. Não tem como. E o pior, é no mesmo ambiente, porque a lei, quando quis que fosse em outro ambiente, falou, se você terceirizar mais de 20% dos empregados do tomador, aí sim você pode dar um ambulatório, atendimento médico próprio, em outro lugar, e um refeitório próprio, se ele já dá para os dele. Não precisa misturar, o que é pior ainda, porque discrimina. Vai ficar olhando, ainda diz que igual padrão, quero ver se vai ser igual padrão, vai dar para o terceirizado o mesmo padrão que dá para os seus empregados. Bom, em suma é isso. Foi prevista a responsabilidade solidária, foi prevista a responsabilidade, subsidiária do tomador. De resto, nenhuma grande mudança. Quarteirização, pejotização, só pode terceirizar os próprios empregados ou pejotizar depois de 18 meses, salvo na pejotização se ele já é aposentado. Isso é, gente, vamos viver novos tempos. Se vocês me perguntarem, olha, você acha que mudou muito? Para mim, né, enquanto eu continuar juíza,
Se eu ainda pegar esses casos, porque só agora que vou começar a contratar por essa nova lei, até demitir, até entrar na justiça, põe aí 4, 5, 6 anos, eu vou continuar olhando a subordinação, e para mim ela continua estrutural, integrativa, e a finalidade do serviço. O serviço é contratado é esse? Coloca lá. A súmula 331 vai ter que ser inteiramente reformulada. A única coisa que... vou falar um outro ponto, que eu tive até que fazer uma palestra no meu tribunal para a administração por causa disso. Bom, é um intervalo? Então vamos daqui a pouco. Pode a administração pública terceirizar? Tudo. Pela nova lei, pode terceirizar tudo. Daqui a pouco vão terceirizar juízes. Já está? Lá nos juizados, né? Mas, tecnicamente, eu liguei até para o Carvalhinho, para a gente sentar junto, porque eu tenho uma visão trabalhista, ele tem uma visão de direito administrativo. E a conclusão que a gente chegou nessa reunião é que o tomador dos serviços pode ser ente equiparado, pessoa física ou jurídica. Isso é, o tomador dos serviços pode ser a administração pública. Imaginem agora, o Detran já terceirizava, vários entes públicos, não sei se você já viu, toda hora você vai tirar uma carteira de identidade, um documento, é um terceirizado que te atende, você vai no setor público, é um terceirizado. Agora, daqui a pouco são os tribunais que vão terceirizar os analistas, o técnico. Lá no meu tribunal já queriam terceirizar o oficial de justiça, porque esse eu tenho dúvida por causa do poder de polícia. Então, assim, eu pessoalmente... Já é no setor de visto, né? Já é? Tudo. Diz, o que o Carvalhinho disse, eu já vou te dar a palavra, é que o problema da terceirização, gente, aí eu não vou saber explicar, tá? Porque é direito administrativo, vou falar o que ele falou. O problema da terceirização, quando o tomador é o serviço público, é que você deixa de ter gasto com a folha efetiva e no ano seguinte, é isso. E aí você nunca mais vai poder. Então, o meu tribunal resolveu não terceirizar por causa disso, porque economiza terceirizando, mas o problema é que você elimina a vaga e enfraquece a própria justiça. Porque você diminui o gasto, e agora a emenda constitucional disse que os gastos... Aí eu não me lembro bem qual era a história, mas todo mundo entendeu da administração, batemos o martelo, eu só fui falar da terceirização. A administração do tribunal é que queria terceirizar até o oficial de justiça. Diga-se, querido. Bom, agora a gente vai ter um pequeno intervalo, né? Me chamaram aí a atenção. Vamos ao intervalo pequenininho. Quanto tempo? 15 minutos? 10? Eu não sei quanto tempo. 15 minutos. E a gente já volta.